Olá, esta é mais uma série sobre ciência da XI Experience Powered for Science by Science. Para a gente criar um passo a passo, né, uma estratégia de publicação, a gente recomenda 6 passos. Primeiro deles, escolher uma revista científica, depois pensar em qual prazo você tem, dividir o plano semanalmente. Tenta angariar depois coautores, que eles vão te auxiliar nisso, se você não consegue ter alunos para te ajudar com isso, mas coautores com certeza você conseguirá. Finaliza o texto e envia para uma publicação. Como é que você faz para escolher uma revista científica? Às vezes você pode ter acesso a uma base de dados, mas se você não tiver, pelo menos a CAPES, nesse link você consegue aqui encontrar diversos periódicos gratuitos que têm a publicação. Basta clicar aqui no link e você consegue ter acesso a este portal, inclusive com revistas internacionais. Uma vez que você escolheu ali, poxa, essa revista parece bacana, entra no site, ela é do que você gostaria que ela tratasse, mas é importante ver as regras para submissão, para que você não caia, por exemplo, enviar uma pesquisa que não é escopo daquela revista. Não tem nada mais desagradável para um editor do que ficar dizendo, olha, né, não está no escopo, isso daqui não tratamos nesta revista. Então, olha com carinho para ver se adequa. Então, uma dica para você, se você também não quer uma revista, tem um certo receio de enviar, você pode procurar congressos que tenham fast track, porque isso, de fato, os congressos têm uma redução de tempo de publicação, né? Porque eles têm prazo para ocorrer. Então, você tem um encurtamento entre escolher já o congresso e a aprovação já sairá mais rápido do que uma revista científica. Bem, defina um prazo. Por que é importante isso? Porque o tempo é um recurso bem escasso para todos nós, independente de qual a sua outra profissão, você sempre vai ter um espaço aqui delimitado para poder trabalhar. Então, você consegue, por exemplo, de 4 horas semanais, que é o que a gente recomenda, muito mais do que isso, a gente já se perde um pouco nas nossas intenções. Divide essas 4 horas, uma parte para o referencial teórico, outra para a matriz de amarração, a metodologia, e deixa por último a introdução e a conclusão, porque eles não são iguais, mas nas duas etapas vai ter que ter praticamente o trabalho inteiro. Em média, uma pesquisa pode levar de 4 a 6 meses para ser elaborada, né? E às vezes um pouco mais, dependendo do que você quer fazer metodologicamente. Então, é importante considerar tudo isso no seu planejamento. Bem, dividindo o planejamento, fizemos aqui um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, referencial teórico, você vai ter que ir atrás de artigos científicos, preferencialmente de outras revistas internacionais. Vai demorar aí umas 2 semanas para que você consiga pegar todo esse referencial teórico, as afirmações teóricas que foram encontradas nesse referencial, para poder amarrar isso com a sua metodologia, e aí você vai precisar pelo menos de umas 4 semanas para poder aplicar essa metodologia, esse questionário, essas entrevistas, buscar esses dados em documentos e assim por diante. Mais 2 semanas de análise dos resultados, conclusão e partir para a publicação. Dica, separe pelo menos 4 horas semanais, a gente tem insistido isso, seria uma manhã, uma tarde, ou fraciona, né, 1 hora por 4 dias da semana, à noite. E se por acaso algum dia acontecer, né, não tem problema, compensa, né? Então, usa 2 meia-horas, né, dá um jeito de conseguir, cria hábito de publicação, hábito de escrita científica. Bem, compartilha essa ideia, que já está mais ou menos construída, ela não está totalmente crua, e angarie coautores.
Compartilha com os seus conhecidos, veja se eles querem colaborar. Os conhecidos vão te dizer rapidamente quem aceita e quem não aceita, mas também compartilhe com desconhecidos. Só que o desconhecido eu não posso simplesmente mandar para ele, né? É interessante eu buscar, por exemplo, no currículo Lattes, aqui também está a referência, vocês conseguem ir lá no currículo Lattes, pode mandar um cold call ou publicar nas suas mídias sociais, né, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, em qualquer mídia que você, Twitter, que você está hoje. E na Excite nós também divulgamos, então aqui tem um exemplo de uma publicação científica para ajudar na construção da ciência. Então, nós também auxiliamos em relação a isso. Se você vai buscar pessoas desconhecidas, então mostre-se interessado no que ele pesquisa antes, muito antes de falar da sua pesquisa. É importante você ser interessado e não interesseiro. As pessoas gostam que a gente as valorize. Então, valoriza a pessoa, vai atrás, se deu match, vai dar certo, né? Daqui a pouco ele vai se interessar por você, ele ou ela vai te procurar para outras questões e você vai poder amplificar a sua rede de contatos e conseguir coautores. Bem, para finalizar o texto, eu amo essa frase, quem me conhece provavelmente já escutou, que é If you can't write in English, a ciência fala inglês. Então, não insista em escrever em português, porque mesmo revistas brasileiras têm publicado muita coisa, porque o mundo lê a ciência em inglês. A França, a China, todo mundo já entendeu que a ciência fala inglês e se a gente quer ser lido por outros países, a gente precisa seguir essa mesma linguagem. É importante que vocês busquem conseguir coautores, né? Busquem o referencial teórico, dividam quem vai ficar com qual parte, mas é importante que as duas, né, todas as partes envolvidas, duas pelo menos, que dividam o referencial teórico e a parte metodológica, até para aumentar a quantidade de citações e a quantidade de respondentes ou entrevistados ou documentos e assim por diante. Mas façam juntos a matriz de amarração, a introdução e a conclusão. É importante ter esse alinhamento neste momento para que a escrita fique mais significativa e menos Frankenstein, menos recortada. Ela tem uma costura melhor entre vocês. Cuidado com o cronograma, tenha um timekeeper para ficar não cobrando, mas sim lembrando a todos o que vocês combinaram em termos de prazos, né? E até porque o prazo, se for um congresso, uma vez perdido só no ano seguinte, uma revista você até consegue entrar em publicações posteriores, mas o prazo é sempre importante. E aí enviar para publicação. É importante mais uma vez olhar, né, revisar, olhar se todos os parâmetros do congresso, da revista estão sendo atendidos. Acompanhe os prazos, às vezes tem etapas, coisas simples antes acontecendo que podem ser perdidas. E uma vez aprovados, ótimo, divulga, coloca, já atualiza no seu currículo Lattes, que a gente às vezes esquece, mas se reprovar, tudo bem, nenhum problema. Descansa alguns dias e refaçam, comecem tudo de novo. Iniciem pelo processo, que é aqui dos 6 passos, mas tentem entender as deficiências da submissão. Por que que essa submissão não foi atendida? Com certeza os avaliadores, seja do congresso ou da revista, têm algumas opiniões sobre o texto de vocês. Deem uma olhadinha para vocês entenderem o que que eles estão olhando. Se essas deficiências forem contornáveis, ótimo, né? Consertem aquilo que foi dito e submetam para outra revista, porque ou o congresso, porque aquele provavelmente não vai aceitar mais aquela mesma pesquisa. Agora, podem ser que tenham problemas estruturais e que vocês precisam fazer consertos maiores, adequações maiores, e vão ter que recriar a pesquisa. Então, é importante contar com a experiência, o networking com outros pesquisadores para poder entender de fato
o que pode ser feito, né, ou se de fato tem que começar do zero, ou começar reestruturando toda a base para refazer aquele tipo de publicação. Mas eu sempre ressalto que se há um "e daí", né, você está respondendo algo importante para a sociedade, sempre vai ter um lugar, um espaço para a sua publicação. Então, esse foi o nosso passo a passo para como criar estratégia de publicação e ritmo, hábito de publicação. Escolha a revista ou congresso, faça um planejamento, divida entre essas 4 etapas, compartilha, angaria coautores, você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Façam os textos e, publicação é nossa. Um abraço e até mais.